Encerrada a chamada, considerando a presença do vereador Serginho do Posto, que está participando de forma online, 31 vereadores e vereadoras encontram-se presentes a quórum para a continuidade dos trabalhos. Passamos ao horário destinado à tribuna livre com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 por vereador. Inscrições devem ser feitas no campo à parte do sistema. Conforme requerimento 076-00012-2024, de autoria do vereador Tico Kuzma, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Eliane Marcon Fortes, fisioterapeuta do programa de oxigenoterapia e suporte ventilatório domiciliar da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: tabagismo. Convidamos o senhor vereador Tico Kuzma para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. Com a palavra, vereador Tico. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, com muita honra recebemos nesta manhã a doutora Eliane Marcon Fortes, que é fisioterapeuta da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, também o Cleverson Fragoso, que é o diretor do Centro de Informação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Bem-vindos a essa tribuna livre. A Prefeitura lançou, em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, no dia 31 de maio, uma nova campanha educativa sobre a Lei Municipal Antifumo, a Lei 13.254 de 2009, que foi atualizada no final do ano passado, aqui na Câmara Municipal, para incluir no texto do dispositivo a proibição também do uso de cigarros eletrônicos em recintos de uso coletivo. Então, foi uma ampliação da lei, uma campanha iniciada novamente pela Prefeitura, em que ela fala que também está previsto na lei a proibição dos cigarros eletrônicos. Então, a Prefeitura já fez essa campanha e hoje, também como parte dessa campanha, para falarmos do cigarro eletrônico, do tabagismo e principalmente ou também das formas que as pessoas podem buscar o seu tratamento, podem buscar a Prefeitura de Curitiba. Nós estamos recebendo nessa manhã a doutora Eliane Marcon Fortes, que é fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde, participante da implantação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo aqui na Secretaria Municipal de Saúde, lá em 2003, também atuante nos grupos de cessação há 20 anos, na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho e também nos grupos virtuais da Secretaria Municipal de Saúde. Realizadora de capacitações aos profissionais de saúde da rede municipal e representante da Secretaria em eventos e palestras na comunidade sobre o tema tabagismo. Atualmente exerce a função de suporte técnico do programa de oxigenoterapia e suporte ventilatório domiciliar pós-Covid, na Secretaria Municipal de Saúde. Então, vamos ouvir a doutora Eliane Fragoso sobre Eliane Marcon Fortes e também o Cleverson Fragoso, senhor presidente, se puder acompanhar também da tribuna, que na sequência vão responder aos vereadores. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho, doutora Eliane. Senhora Eliane, então, pode ocupar a tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto e fará as suas palestras. O Emerson também, por favor, venha até a mesa, acompanhe a mesa conosco, por favor. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Bom, acho que já fui muito bem apresentada, é um prazer estar aqui. Inicialmente, eu quero começar fazendo um protesto. 15 minutos acho muito pouco para falar de um tema tão importante, tão abrangente, tão atual, necessário nesse momento. Porém, vou fazer aqui o possível para passar as principais informações. Espero que vocês se sintam bem à vontade, fumantes e não fumantes, relaxem, fiquem bem tranquilos e aproveitem para que possam também multiplicar, né, o conhecimento. Então, vamos iniciar a apresentação, passando o próximo slide. Aonde que a gente passa aqui o próximo? Na flechinha 6, ok.
Bom, eu vou falar então sobre um breve histórico, acho que está faltando aqui. Aí, muito bem. Nós estamos falando de uma planta originária da América Central, que é a planta do tabaco, chama-se Nicotiana tabaco. Através dos povos indígenas, também cultivada aqui no Brasil, né, nos primórdios, antes do descobrimento. E então, com a chegada dos portugueses, dos exploradores, né, dos desbravadores, esta planta começou a ser difundida, disseminada no continente europeu, certo? E então, como era uma planta utilizada em cerimoniais, em rituais indígenas, né, os povos nativos tinham um uso muito diferenciado do que hoje existe, né, do que foi disseminado. Então, eram ações pontuais, cerimônias pontuais e importantes da cultura indígena. Então, através, né, dos povos europeus, essa planta começou a ser utilizada por diversos meios, como a rapé, a aspirada, né, por rapé, depois passou a ser utilizada há muito tempo em cachimbos, charutos artesanais, e hoje, chegando aí ao top, né, ao máximo do desenvolvimento tecnológico com os cigarros eletrônicos. Mas a grande difusão, né, desta prática, que muitas vezes foi utilizada por até, pasmem, médicos e profissionais de saúde, como terapêutica, né, antes dos estudos científicos iniciarem na década de 60. Então, nós temos aí um uso intensivo a partir dos anos 30, com a sua fabricação, né, em 1934, com a fundação aqui no Brasil da Souza Cruz, e os cigarros manufaturados, então, se espalharam largamente. E é óbvio, alguns anos depois, como a doença, né, se instala a doença crônica, a partir de pelo menos 10 anos de uso, onde foi necessário começar a fazer essa correlação desse hábito com problemas de saúde. Então, nós temos aí no século XIX e até metade do século XX uma ampla disseminação, difusão, propagação, né, dessa prática e extremamente investida, né, financiada pela indústria tabagística. Tá? Então, foi muito impactante essa disseminação. A partir da década de 70, então, começaram a aparecer estudos mais contundentes e robustos da área científica, da área médica, farmacêutica, sobre os malefícios, né, e as comprovações e estudos mais aprofundados. Então, o primeiro tratado internacional sobre esse tema, né, sobre o problema, aí então já conhecido como uma patologia, né, o tabagismo é uma patologia, uma doença que causa mais de 50 doenças, tá? Então, é uma doença considerada doença crônica, tá? Que é um dos maiores problemas de saúde pública em nosso país e no mundo todo. Então, em final de 87, mais a publicação em 88, da Convenção Quadro para Controle do Tabagismo, que é o Acordo Mundial das Nações para controlar, né, esse problema, com o objetivo de proteger, né, das consequências sanitárias,
né, ambientais, sociais, econômicas, né, tanto as gerações atuais como gerações futuras. Então, referenciar medidas de controle, fiscalização, proibição, né, de disseminação em locais públicos e privados, locais fechados, né, e o trabalho que deve ser continuado, né? Então, não dá para ser interrompido. Então, é com muita alegria, né, que nós tivemos aí o papel da nossa agência nacional, aí, Anvisa, proibindo o comércio, o consumo de cigarros eletrônicos, que esse é o maior desafio da atualidade, e também com a colaboração aí de vossas senhorias, legisladores, para atualizar a lei já implantada em 2019 com a proibição do tabaco em locais fechados, públicos e privados. Então, seguindo aí no histórico sobre a evolução dos esclarecimentos à população, né, sobre os malefícios do tabagismo. Então, a partir de 1990, que as leis, as políticas, esse tema foi mais discutido, né? E então tem-se, a partir dos anos 2000, feito um esforço geral em expandir as restrições ao tabaco. Então, temos aí, antigamente, né, propagandas dos esportes e em outras instâncias, né, da televisão, principalmente, que é uma mídia muito forte de atores de cinema fazendo aí a divulgação, né, a ilustração deste problema. Então, foi proibido, e isso ajudou muito, né, que a população entendesse mesmo como um problema real, né? Porque se o ator famoso, se o esportista em que a pessoa tem como ídolo faz alusão às marcas de cigarro, né? Usa vestimenta ou ilustra de alguma forma o tabagismo, então isso não deve fazer tão mal, né? Então, em 2010, então, o Ministério da Saúde lançou a informação nas carteiras de cigarro. Então, as pessoas começaram a ter maior contato. A gente sabe que esse tipo de ação, ela não impede que o fumante mantenha o seu hábito. Porém, ela, de uma certa maneira, deixou com que jovens que pretendessem iniciar o hábito se mantivessem mais distantes. Tá? E, a partir de 2010, existe agora, e ainda se perpetua, o esforço dos profissionais de saúde em ampliar o Programa Nacional de Controle de Tabagismo. Aqui, né, só para ilustrar aí a conquista do nosso município, mais importante, do momento, tá? Aqui, só para que vocês conheçam, não sei se é de conhecimento de todos, a anatomia de um cigarro eletrônico, né, que já começa com danos ambientais, aí, através da bateria de lítio, que alguns apresentam. Tem um sensor, alguns sensores de liga e desliga, né, que ativa a bateria elétrica que aquece o líquido, que é um misterioso líquido, até agora não se sabe exatamente o que contém na sua íntegra, né? E o cartucho que contém a nicotina, que pode ser removível, né, e trocado para novas cargas. Então, sobre cálculo de quantidade
isso eu posso estar depois explicando nas perguntas, né? Também sobre, como eu mencionei no slide anterior, sobre o programa de tabagismo. Então, são assuntos extensos, não vou me ater nesse momento, para que eu possa concluir a apresentação, né? A ilustração, digamos assim, do que será discutido depois. Então, hoje a gente vê que o POD, ele está, mesmo sendo proibido, ele está presente na vida, principalmente das crianças e dos jovens, com um risco imenso para a saúde. Então, a indústria tabagística, ela também não para, né? Também existem estudos de como vender o seu produto, que, na verdade, não é a caixa, a embalagem, o cigarro, né? E sim a nicotina. Nós temos um balanço, esse dado foi tirado de uma ONG, mas nós sabemos os prejuízos financeiros, né, que o tabagismo traz para o governo brasileiro, para a população. Então, em arrecadação de impostos, nós temos um valor de 12 bilhões, né, praticamente, e 125 bilhões em gastos com saúde pública. Então, a conta nunca vai fechar, né? Então, é preciso realmente trabalhar em cima do tratamento e do controle dessa doença. Para isso, o Ministério da Saúde, ele já desenvolve, desde aquele momento ali, a partir da década de 70, programas, né? E, então, existem aí motivos incontáveis para que a gente continue trabalhando e acreditando, né, em leis que coíbam, em fiscalização, em ações principalmente educativas com os jovens, né? Acho que o que resumiria tudo aqui seria a educação, porque mesmo o fumante e muitos, pasmem, profissionais de saúde até não têm o verdadeiro conhecimento sobre esse tema. Muitas vezes o tabagismo ele é tratado como uma falta de caráter, algo relacionado à força de vontade, relacionado à própria integridade da pessoa. E esquecemos que todos somos humanos, todos temos uma fisiologia, uma parte física, emocional, mental, ambiental, social e econômica também, que nos envolve, e todos estamos sujeitos a termos maus hábitos, né? Quem de nós aqui, muitas vezes, não realiza esforços em melhorar a sua qualidade de vida, praticar uma atividade física, uma alimentação mais saudável, e falha nisso? Agora, imagine quem está refém da droga nicotina, que é já reconhecida como a droga que mais causa dependência entre todas, tá? Imagina você ter que lutar com algo que faz uma alteração no teu sistema nervoso central, transforma e é capaz de distorcer o seu pensamento e atuar na sua vontade. Então, acho que temos que tratar esse assunto de forma séria, tá? Não apontarmos o dedo, não julgarmos e fazermos o que temos feito já para trabalhar no sentido de eliminar, né, reduzir o impacto do tabagismo em nossa comunidade. Então, vocês viram nos slides que é a maior causa evitável de doença e morte em nosso país e em todo o planeta, tá? O tabagismo. Então, é preciso prevenir. Nós temos, né, sempre acompanhado e estamos em comunicação íntima e próxima com as diretrizes do Ministério da Saúde. A nossa capital, desde o início, implanta programas, realiza capacitações, ações educativas nas escolas,
tá? Estamos sempre atuando nesse sentido, principalmente para tornar a comunidade ciente do problema. Então, a principal forma de tratamento do tabagismo, reconhecida em todo o mundo, é a terapia cognitivo-comportamental, que foi desenvolvida por um psiquiatra, tá? Chamado Arnold Becker, e desde então tem se reconhecido, através de estudos científicos e de anos a fio, aplicada pelo Instituto Nacional do Câncer, tá? Então, foi desenvolvido esse programa, não é aleatório, são sessões estruturadas de tratamento nas unidades de saúde, onde eu tive a oportunidade de atuar durante 22 anos, tá? Diretamente com esses pacientes, essas pessoas, né, que buscam. Então, nós temos o perfil das pessoas que participam, nós temos dados, fatos, né, objetivos sobre o impacto desses tratamentos. Então, aqui só realmente estamos apresentando. O que as pessoas querem é uma pílula mágica, um tratamento milagroso que as façam parar, tá? Desde já, é importante saber que isso não existe, seria muito bom para todos, e principalmente para a indústria farmacêutica, que isso acontecesse. Então, não é de se admirar, né, que o cigarro eletrônico, por que ele não foi implantado pela indústria farmacêutica, então? Se é um método hoje, é uma justificativa para a indústria tabagística implantar, né, em vários países, como forma de tratamento para cessação. Então, não é estranho, deveria ter sido, então, implantado por uma indústria farmacêutica. Não seria mais óbvio se tivesse esse poder? Nós sabemos que não existe nenhum estudo robusto, até hoje, científico, mesmo a Inglaterra não conseguiu ainda apresentar dados satisfatórios sobre a cessação pela forma de uso do cigarro eletrônico. Então, nós temos que trabalhar no modelo cognitivo-comportamental, porque a dependência do cigarro, da nicotina, ela do fumo, né? Não é só da droga nicotina. Ela causa, como eu falei no início, alteração do comportamento, do modo de agir do fumante. Então, precisa ser trabalhado o aspecto cognitivo-comportamental, através do foco principal, que é a mudança de hábito. Tá? Só apresentando ali que existe, sim, o apoio medicamentoso, mas ele é em segundo plano, ele não é o foco principal. E não é porque nós não queremos fornecer o medicamento, que isso é muito dito, né, pelas pessoas, mas um profissional habilitado, um profissional acolhedor, um profissional competente, ele é capaz de desfazer esse equívoco e conseguir convencer a pessoa a passar pela abordagem intensiva, que é o termo que se usa para o tratamento do tabagismo em nosso país. Aqui nós temos dados atuais, né, da Vigitel, Curitiba como sendo a capital onde o homem adulto, jovem, mais fuma, tá? Esse é um dado super recente. E nós já temos aí algumas explicações para isso, para esse tema, que abordaremos depois. Aqui segue o público feminino, né, acima de 18 anos, né, as mulheres jovens. Em terceiro lugar, empatando com Rio de Janeiro, sendo Porto Alegre, sempre, né, a capital onde mais se fuma. Então, os objetivos principais claro, reduzir a morbidade e mortalidade, mas temos estratégias objetivas para isso, como as intervenções nas escolas, para reduzir a iniciação, promover a cessação nas unidades de saúde, e, é claro, com o auxílio dos senhores legisladores, aí as leis, né, e fiscalizações também por parte da nossa gerência aí, da prefeitura,
coibir aí a difusão do hábito. Então, nós estamos alinhados com aquele tratado apresentado inicialmente, que é a Convenção Quadro para o controle do tabagismo, através de uma comissão, que é a CONIC. Então, estamos sempre alinhados e apresentando dados e trazendo para a população aquilo que está sendo mais estudado para o momento. Então, nós temos esse desafio imenso, porque em 10 anos em Curitiba, nós reduzimos 10% o número de fumantes. Cerca de 132 mil pessoas pararam de fumar. Claro que existem dados positivos que não se contabiliza, né? Aqueles que nós conseguimos evitar a iniciação, por exemplo, e aqueles que pararam por influência daqueles que conseguiram conosco se tratar e pararam espontaneamente, né? Então, existe um número maior de fumantes que abandonaram o tabaco, porém não está contabilizado nas estatísticas. E esse desafio até 2030, de 30%, realmente ele é muito desafiador. Porém, temos esperanças com a ajuda de toda a comunidade e também nós somos um país que temos o SUS. E esse é o nosso motivo de orgulho. Então, com a aplicação desses profissionais de saúde, de todas as equipes, possamos chegar, se não a esse dado, pelo menos próximo, se conseguirmos fazer intervenções efetivas, mais efetivas e mais robustas. Então, eu vou falar, eu sei que o meu tempo é bem curto, acho que já deve estar no fim, né? Mas só para vocês entenderem como que a nicotina age no cérebro. Ela, após inalada, em poucos segundos, ela entra em contato com receptores nicotínicos que todos nós temos no cérebro. Então, não existe até hoje uma droga que possa fazer essa passagem da barreira, da circulação pulmonar para a barreira hematocefálica, que é a membrana que protege o nosso cérebro de substâncias exógenas, né? Em tão curto espaço de tempo. Eu digo que a indústria fumígera, né, ela investe muito dinheiro para que as pessoas possam comprar o seu produto, né? Então, eles não, vendo que as campanhas estavam tendo efeito, surtindo efeito, desenvolveram agora um produto muito pior, que causa mais dependência, porque é capaz de fazer com que a nicotina entre na barreira hematocefálica de forma mais efetiva e ainda por cima destruir com mais rapidez o tecido pulmonar, que é o que o cigarro eletrônico faz, tá? De forma muito rápida. E incluindo aí o jovem, né, que antes era um público que já estava afastado, porque fumar passou a ser antissocial, passou a ser motivo de constrangimento para o fumante, né? Já o pod é possível fumar sem que as pessoas percebam, sem que as pessoas sintam o cheiro, e vocês viram naquela imagem, ele pode ser até disfarçado na mesa do estudante, né, confundido com uma borracha, com um dispositivo qualquer aí, material escolar. Então, essa droga, ela faz a liberação simultânea de dezenas de neurotransmissores, que eu não sei se os senhores conhecem, mas são substâncias que o nosso próprio organismo produz em atividades que são, como, por exemplo, atividade física, uma atividade prazerosa, é capaz de liberar, né, uma sensação de prazer verdadeira em que as pessoas buscam essa intenção. Porém, a nicotina faz essa liberação 10 vezes maior de prazer, de motivação, de relaxamento, de foco, em poucos segundos. Então, a pessoa procura o que é mais fácil e isso perpetua o hábito. Vamos ver se eu coloquei todas. Então, é uma
droga que causa dependência, tá? Então, está classificada pela Organização Mundial de Saúde desde 1997 como uma doença de ordem mental, tá? Altera o comportamento e altera também o pensamento. Então, ela não é só uma droga que causa doenças em pulmão, coração, nos vasos sanguíneos, em todos os tecidos e órgãos do corpo, mas ela também atua no sistema cerebral, alterando aquilo que o indivíduo tem de mais precioso, que é o seu cognitivo. Embora não seja uma droga que altere a consciência, como o álcool, por exemplo, que tira o senso crítico, ou outras drogas que trazem alucinação, mas ela também faz um sutil trabalho ali de escravidão para o usuário. Então, a dependência química, eu posso estar esclarecendo um pouco mais a vocês, tá? Então, as principais ações da dependência química é a compulsão, que faz a pessoa fazer uso mesmo, querendo não fazê-lo, tá? É uma ambivalência muito grande, a pessoa acaba saindo, às vezes, de um jantar ou da companhia daqueles que ama para se excluir, para fumar, muitas vezes em lugares horríveis, né? Faz a pessoa sair de madrugada, de pijama, no posto de gasolina, correndo o risco de ser assaltado para comprar a carteira de cigarro. Então, isso é alteração do comportamento e do pensamento. E também acontece a tolerância, que é o segundo componente que faz com que a pessoa queira cada vez mais. Então, não existe esse negócio de reduzir. Eu estou reduzindo, eu estou parando aos poucos. Isso é um caminho, mas ele não pode durar muito tempo, porque a tendência é sempre voltar a fumar mais, por causa da tolerância. Já foi estudado isso, né? As pessoas, no decorrer do tempo, acabam fumando muito mais do que o que elas fumam, tá? E é uma droga que causa abstinência. Pasmem, é a única droga que causa síndrome de abstinência em minutos. Nós não conhecemos em nenhum evento desse em outra droga, tá? Então, as pessoas a cada 30 minutos, no máximo, depende de como o fígado de cada pessoa metaboliza a nicotina, a pessoa sai para fumar o dia todo e ela praticamente tem uma rotina baseada, não nos assuntos que ela deveria tratar, mas e sim em função da sua dependência, tá? Então, veja como é uma droga que causa realmente dependência, escravidão e fisga mesmo o indivíduo. Então, como eu falei para vocês, né, é a única droga que causa abstinência em poucos segundos e é a única droga também que, ao ser experimentada pela primeira vez, tem uma incidência muito grande de tornar a pessoa adicta. A nossa capital não cabe num slide, né? Tudo que é realizado aí em função desse tema. Porém, eu coloquei aqui as principais ações, né? Desde que o Ministério da Saúde lançou esse programa, nós aplicamos imediatamente, fizemos projeto piloto com todos os funcionários que pudemos fazer, fumantes, começando por nós, né? E, em seguida, iniciamos o tratamento para a população. São incessantes as capacitações aos profissionais de saúde. Sempre participamos das ações programadas, que são as datas comemorativas, né? O Dia Mundial de Sem Tabaco, que foi o mês passado, dia 31 de maio, onde foi lançada a campanha agora última, né, com esse tema, abordando os jovens, crianças e adolescentes, que é o tema também da Organização Mundial de Saúde 2024. Estamos alinhados, né, em relação a coibir este hábito em ambientes de bares, restaurantes, né? Até quando o vereador me convidou para fazer o podcast, eu até pensei, mas como que nós vamos colocar uma lei de proibição em algo que já é proibido, né?
Mas porque a gente sabe, né, como o nosso país é continental, as coisas entram, né? Elas entram e não dá para fingir que porque é proibido que elas não estão acontecendo. E o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional, né, tem uma lei também, e a Lei 7.488, de 86, veja quanto tempo já que estamos alinhados aí com este desafio aí, esse pacto, né, com a Convenção Quadro. E as campanhas também em locais onde tem uma grande aglomeração de pessoas, né, como empresas, fazemos campanhas, fazemos palestras, somos convidados aí a participar dos CIPATs, muitas outras ações, porque o SUS ele é interligado com vários programas, e muitos programas do SUS, né, que uma das características do SUS é a integralidade. Então, esse tema permeia várias instâncias. E, como eu falei anteriormente, em 10 anos nós não temos somente, foi feita pela Vigitel, né, essa pesquisa, nós temos outras para a redução dessa grande quantidade, para a dependência de uma droga que é considerada que causa mais dependência, é um dado muito substancial. Então, em 2020, iniciou-se aí a preocupação com a pandemia da Covid e como nós poderíamos continuar atuando, atendendo as pessoas que queriam parar de fumar, sem necessariamente estarmos em contato direto, né? Todos os profissionais de saúde da Secretaria de Curitiba que estavam atuando na atenção primária foram convidados aí a trabalhar em função dessa pandemia. Eu, inclusive, acabei indo trabalhar em um hospital, né? Então, os grupos pararam de acontecer presenciais nas unidades, mas o trabalho não parou. Nós, então, incrementamos aí, aproveitando a tecnologia para fazermos grupos virtuais, onde teve também um êxito muito grande. A população está querendo isso, a população busca por isso, e o que mais a população busca hoje é acolhimento, para que esse tema passe a ser tratado com o conhecimento, a realidade que necessita, deixando de ser um motivo de vergonha, de fraqueza, para ser tratado como merece, que é uma doença. Essa é uma foto do grupo que eu realizava na Ouvidor Pardinho, tá? Aqui com os pacientes. Como eu falei, a abordagem intensiva da terapia cognitivo-comportamental. Então, só voltando aqui, o que o fumante precisa não é que você diga pare de fumar, é que você diga eu entendo o seu problema. Eu não julgo o seu problema e acredito que você possa conseguir, sim, ajuda na Secretaria de Saúde de Curitiba. E lá irá acontecer o mais surpreendente, porque eu digo isso, as pessoas se surpreendem quando nós os acolhemos, quando nós não os julgamos e quando nós trabalhamos em cima da ciência, das estatísticas, de como as pessoas devem ser tratadas. Esse conhecimento é preciso ser difundido, disseminado, não só pela população em geral, mas principalmente os próprios profissionais de saúde, porque muitos ainda desconhecem a realidade desse tema. Então, sem mais informações gerais, podemos aprofundar com as perguntas. Eu deixo aqui o contato da nossa Secretaria de Saúde. Também aproveitando para divulgar o nosso programa de saúde do coração, né? Então, como eu falei para vocês, a gente trabalha integrado, né? Vários programas de saúde, a gente também participa, atua e estamos juntos aí, de mãos dadas e estendidas, para que esse mal aí seja erradicado, que seja conversa de gerações passadas.
Muito obrigada. Convido a senhora Eliane Marcon Fortes para que acompanhe a mesa e fique à disposição dos vereadores e vereadoras para as perguntas. Temos o primeiro bloco, vereador Bruno Pessutti, vereador Ezequias Barros e a vereadora Noêmia Rocha. Vereador Bruno Pessutti com a palavra. Um minuto e meio. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar também o vereador Tico Kuzma pela iniciativa, a senhora Eliane Marcon Fortes pela apresentação. Da minha família, eu tive um problema com a minha mãe. Minha mãe ela faleceu devido a intercorrências muito graves por causa do uso do cigarro. Na verdade, nós precisamos utilizar as políticas públicas que nós temos para conscientizar as pessoas. Claro que todo mundo é livre para fazer aquilo que gostaria de fazer, e fumar é uma das coisas. Porém, as pessoas precisam ser alertadas, principalmente os mais jovens. Os mais jovens, como Vossa Senhoria falou, estão levando os vapes para dentro das escolas, utilizam ele dentro dos quartos escondidos dos seus pais. De que forma que a gente pode ampliar ainda mais a conscientização com campanhas sobre os riscos do uso indiscriminado de substâncias que podem causar dependência química e problemas de saúde? Obrigado, vereador Bruno. Vereador Ezequias, quero o seguinte, a perguntar não está no plenário. Da mesma forma, a vereadora Noêmia Rocha também não se encontra. Passo a palavra ao vereador Sidney Toaldo para a sua pergunta, 1 minuto e meio. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando o vereador Tico por essa presença importante, né? E até, Eliane, semana passada, acabei perdendo um amigo, que na realidade ele fazia uso de oxigênio já. E aí a família toda já dizendo a ele, por favor, para de fumar. E ele disse, não, eu quero morrer assim. E acabou. Realmente, ele, infelizmente, nos deixou, mas a gente sabe, isso já é um vício que ele vinha de muitos e muitos anos. Então, a gente tem sentido realmente hoje, e eu tenho observado isso, a quantidade de jovens, adolescentes que estão fazendo uso, principalmente do cigarro eletrônico, é demais. É grande esse volume. Como eu digo, quem fuma, eu não sou contra, respeito. Eu nunca fumei na minha vida, graças a Deus, mas eu acho que essas campanhas e essas políticas públicas que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, tem sido muito importante, e você tem colocado em os números, realmente, houve uma redução, mas esse trabalho não pode parar, ele é contínuo. Então, só parabenizar pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sidney. Voltando, então, a vereadora Noêmia Rocha se encontra agora no plenário. Fechamos o primeiro bloco de perguntas com o questionamento dela. Muito obrigada, senhor presidente. Parabenizar, acho que foi o Tito Kuzma que trouxe essa pauta relevante, parabenizá-la pela explanação. Eu tive uma preocupação, e é tão latente pela demonstração que você fez. A arrecadação, por exemplo, do comércio de tabaco é de 12 bilhões, mas a consequência, né, do tabaco é de 125 bilhões. Ou seja, não vai fechar nunca essa conta. Há intenção do próprio poder público, não sei se você tem esse conhecimento, de ação judicial em relação à comercialização e à indústria do tabaco, ou as pessoas têm esse direito hoje no Brasil para fazer, por exemplo, perder um ente querido, sabia que era pelo tabaco, como nos Estados Unidos. Entrar com uma ação judicial de uma indenização é possível, até porque a gente percebe que eles ficam com lucro e o Estado fica com prejuízo. Então, isso é preocupante, eu acho que é uma campanha relevante. Só para, rapidamente, testemunho da minha comunidade evangélica, é proibido por lei não usar nem cigarro, nem bebida, então é um cuidado que a nossa comunidade tem. Mas a minha preocupação é justamente essa. O que o poder público ou as pessoas estão fazendo para responsabilizar a indústria do tabaco? Muito obrigada. Obrigado. Passamos, então, a palavra à senhora Eliane para que faça as respostas deste bloco. E já estamos encerrando também o período para inscrições dos vereadores e vereadoras. Na sequência, ainda temos o vereador Alexandre Leprevot. Com a palavra, a senhora Eliane para as respostas desse primeiro bloco. Primeiro, o vereador Bruno Pessutti, certo? Muito prazer. Foi muito importante a sua colocação. Eu acho que o mais importante, graças a Deus, nós já fizemos, enquanto legislação, né, proibir o uso. Então, acho que devem ser expandidas essas políticas de
restrição, deve ser também sobre essa parte governamental, né, aumentar a fiscalização, impostos, em todas as formas de chegada, assim como ocorre com outras drogas, ser levado. Acho que o principal mesmo, pelo poder público, é levar com seriedade, tá, essa questão da dependência do tabaco, porque como ele foi introduzido na nossa sociedade de forma como se fosse benéfica, né, era até indicado no início, até pelos próprios profissionais de saúde, passou décadas e décadas sendo difundido para todos como algo bom, parece que se mantém ainda, se perpetua ainda esse conceito, o qual a indústria se aproveita para até, inclusive, divulgar como uma forma benéfica de parada do uso do cigarro convencional, né? Então, os cigarros eletrônicos, realmente, pelo poder público, deve se manter aí alinhado com a Convenção Quadro, aplicando a essas medidas de proteção sanitária, enfim, econômica, social, em relação também a essas restrições da proibição e, sem dúvida alguma, eu acredito muito na educação. Eu acho que é só por ela que podemos evoluir, tá? Então, isso já tem sido realizado, iniciado nas escolas municipais de Curitiba. Então, nós temos aí agora que arregaçar as mangas, porque nós temos agora esse desafio que é o mundo virtual. Os adolescentes, eles não estão conectados mais em palestras, né? E o vereador aqui, muito inteligentemente, aplicou aí aquilo que gostam, né? Que é a informação rápida, como ninguém assiste palestra, é podcast, é TikTok, essas mídias, e nessas mídias que está sendo feita a divulgação do produto pela indústria, né? Então, acredito que isso, é por aí, é pela educação. Obrigada pela pergunta. Antes da pergunta do vereador Alexandre Leprevot, para formular requerimento, o vereador Tico Kuzma com a palavra. Senhor presidente, solicito a prorrogação da tribuna livre por mais 10 minutos, se for possível. Coloco em deliberação do plenário. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Prorrogado por mais 10 minutos o período da tribuna livre. Vereador Alexandre Leprevot, depois as considerações finais, vereador Tico Kuzma. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a senhora Eliane e parabenizo pela apresentação e agradeço a disponibilidade do tempo para trazer esses esclarecimentos. Eu, particularmente, eu sou da opinião que lei em cima de algo que já é proibido, até a senhora citou ali na sua apresentação, não seria necessário, né? Nós poderíamos estar fazendo todas essas campanhas educativas sem a lei. Por quê? Porque a lei abre brecha para multarem comerciante que não tem culpa de pessoas fumando o cigarro eletrônico em seus estabelecimentos. Mas tudo bem, a senhora é fisioterapeuta, a minha pergunta é em outro sentido. Hoje, nas unidades de saúde do município, nós encontramos, e isso é uma falta de conhecimento da minha parte, gostaria de esclarecer com a senhora, as medicações que o Ministério da Saúde se coloca disponível, como a terapia da reposição de nicotina, adesivo transdérmico e goma de mascar, e o cloridato de bupropiona, isso. Desculpe. As nossas unidades de saúde têm esses tratamentos que, segundo alguns médicos, são os tratamentos realmente efetivos para que a pessoa deixe de fumar. Nós encontramos isso nas nossas unidades hoje. Seria isso. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra, então, ao vereador Tico Kuzma para questionamento ou considerações finais antes da resposta. Obrigado, presidente. Quero mais uma vez agradecer a doutora Eliane, o doutor Cleverson também pela presença aqui na Tribuna Livre. Aproveitar e agradecer a secretária Beatriz, a nossa secretária de Saúde, também a secretária de Comunicação, a Cíntia, e a Rosana, que é a diretora do Centro de Saúde Ambiental da Prefeitura, que atenderam uma emenda que eu apresentei ao orçamento e fizeram essa campanha, o relançamento dessa campanha esse ano, importante para esclarecimento às pessoas. Acho que uma pergunta também interessante, naquilo que o vereador Alexandre colocou, a pessoa que quer hoje, não sei, até tive que sair, que quer hoje procurar um auxílio, quer deixar de fumar ou quer tentar deixar de fumar, como que ela deve proceder, como que ela deve fazer?
Passo então a palavra à senhora Eliane para as respostas e também para suas considerações finais para encerrarmos a tribuna livre. Eu vou pedir desculpa só à Noêmia, tá? Vou responder antes, então, o vereador Alexandre. Então, assim, temos sim, tá? Mas mais do que termos os insumos que o Ministério da Saúde nos envia, mediante preenchimento de planilhas que são rigorosamente passadas, né, para o Ministério, do quantitativo, mais do que isso, o nosso esforço maior, enquanto encabeçados desse trabalho, é orientar os próprios profissionais de saúde, que muitas vezes, em seu desconhecimento aprofundado sobre o tema, colocam na medicação todas as suas fichas. Nós já sabemos e não cansamos de dizer, não é a medicação que faz a pessoa parar de fumar, né? Obviamente, é a própria vontade da pessoa, mas mais do que isso, é o trabalho de autoconhecimento, o trabalho interior do seu componente comportamental e psicológico. Porque se fosse fácil, eu adoraria que o medicamento fizesse isso, porque nos pouparia ou um trabalho, então poderíamos direcionar todas as nossas forças para a educação. Tá? Mas o trabalho também de tratamento é muito necessário, as pessoas estão morrendo, né? Então, como já foi dito aqui, a pessoa morre fumando e não larga. Por quê? Por que acontece isso se um remédio faz o seu efeito? Né? Se o remédio fizesse efeito, ninguém morreria fumando. Né? Então, é essa virada de chave que precisa ter. É isso que a gente precisa falar. Não só para a população, que muitas vezes interpreta como falta de vontade do governo em disponibilizar os insumos, né? Mas é preciso esse conhecimento. Por isso que eu coloquei ali a palavra conhecimento. Todos precisam aprofundar, inclusive os profissionais de saúde. Porque nós não estamos falando de uma droga que causa só dependência física. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá? Mais um adendo. Eu acho importantíssimo que as leis, né, desde que nós começamos, lá na década de 90, que fui participante também da Sociedade Paranaense de Pneumologia, como voluntária nesse tema, e desde então, acho que nós precisamos proibir, sim, fiscalizar, sim, porque mesmo que o comerciante não tenha culpa, mas ele também está, de uma certa forma, como muitas pessoas, né, a sociedade, os fumantes passivos são coniventes com isso, como se isso não afetasse a saúde deles. Né? Todos que estão no ambiente estão sendo afetados. Não é porque o cigarro eletrônico não tem cheiro, que a fumaça dele não aparece, que o malefício não está acontecendo no meio ambiente, que não está acontecendo aí para outros inocentes que vão estar sendo prejudicados. Para complementar, então, por favor. Então, em nome da Secretaria, eu queria agradecer, né, ao vereador Tico Kuzma pela iniciativa de trazer esse tema aqui para discussão. Assim como o podcast também, que foi feito agora recentemente, né? A gente tem que falar do tabagismo, né? Acho que é uma forma de a população entender os malefícios que o cigarro traz, né, para a população. E agora, mais do que nunca, para os jovens, a questão dos vapers, né, dos dispositivos eletrônicos, né, fumígenos, né, que estão aí sendo utilizados, então a gente poder trabalhar essa educação em saúde com a população, né? Então, esse dia de hoje é uma oportunidade de poder divulgar para a população. Acho que a questão do tabagismo é um exemplo mais bem sucedido, né, no país, com relação à legislação que traz, né, medidas de restrição ao uso do tabaco. Acho que, se a gente for pensar na década de 70, né, era bonito fumar, né, todo mundo fumava, tinha os atores, né, de Hollywood fazendo propaganda, falando do tabagismo. Então, e hoje a gente tem uma visão diferente, né? Hoje a gente sabe que o cigarro faz mal,
A maioria da população fala, né, sabe dos malefícios, que fumar não é legal, e isso na década de 70 não era assim, né? Então, hoje nós temos, sim, a informação, né, presente, as pessoas sabem que fazem mal, tanto que a gente reduziu bastante o número, né, de fumantes em Curitiba, no país como um todo, né? Tivemos 10% de redução em 10 anos, então, isso mostra que as leis, né, que estão colocadas hoje favorecem muito, né, essa redução. Quando a gente vê uma carteira de cigarro com um bebezinho lá, né, entubado, o paciente com traqueostomia, paciente com a perna amputada, isso é uma forma de mostrar para a população que, né, o cigarro faz mal. E a legislação que trouxe isso para nós, né? Então, a gente conta muito com o apoio de vocês, né, vereadores, para a gente poder implementar ainda mais leis que possam restringir ainda mais o uso, né, de tabaco, de esses dispositivos agora, né, que estão aí na moda, para a gente poder evitar que os jovens, né, cresçam com o uso desses dispositivos. E falar também, né, acho que divulgar para a população que nós temos um programa forte, robusto, né, de combate ao tabagismo em Curitiba. A Secretaria Municipal de Saúde está de portas abertas para receber os usuários que querem parar de fumar, né, tanto das unidades de saúde, todas as 109 unidades de saúde estão preparadas, né, a receber usuários que queiram parar de fumar, assim como também a nossa central Saúde Já, no 33509000. Qualquer usuário que tem interesse de parar de fumar, ligando na central Saúde Já, né, ele vai receber a orientação, vai receber a abordagem mínima, né, a abordagem intensiva, e já ser encaminhado para um grupo, né, em alguma unidade de saúde próximo da sua casa. Então, a gente está preparado, né, para atender as pessoas que querem parar de fumar, mas são duas situações, né? Uma é quem fuma, né, parar de fumar, e a outra é o trabalho educativo, de campanhas, aí para evitar que as pessoas fumem, né? Então, novamente agradeço ao vereador Chico Kuzma pela iniciativa, né, aos vereadores aqui, todos presentes, que possam divulgar aí para todos, para a população. Obrigado. Nós que agradecemos também a presença da senhora Eliane Marcon Fortes. A convido para que venha à frente receber das mãos do vereador Chico Kuzma o certificado de participação desta tribuna livre. Cleverson também pode acompanhar para que a gente possa fazer o registro oficial encerrando esta tribuna livre na manhã desta quarta-feira. Muito obrigado pela presença. Temos a Noêmia, que fez uma pergunta. A senhora ainda tem 1 minuto, então, para fazer uma resposta à vereadora Noêmia Rocha. Eu não me esqueci de você. Desculpa, mas assim, desde que se iniciou a pandemia, entre outros temas aí do cigarro eletrônico, né, onde a gente aprofunda nosso conhecimento técnico, realmente essa questão governamental, econômica, não que não seja a nossa responsabilidade também, né? Porém, foi o que nós deixamos mais de lado. Deixo aí essa dívida para contigo com essa resposta, tá? Realmente é um mistério, mas acredito que sim, quando se legaliza, quando se implanta algo, é muito difícil retirar depois, né? Por isso, então, que nós estamos preparados aí também em relação aos comerciantes, a parte financeira, para orientá-los, né? Saber que uma população saudável vai trazer bem mais benefícios, né? Porque realmente não queremos aí a doença espalhada. Agora sim, então, convido para que venha à frente a senhora Eliane Marcon, Cleverson, para que o vereador Chico Kuzma faça a entrega do certificado de agradecimento também, o registro oficial desta tribuna livre. Obrigado pela presença. Uma salva de palmas à nossa convidada.